O Opinião de hoje vai conversar sobre um tema polêmico. Inclusive, alguns dos nossos telespectadores participaram dessa discussão, que é a educação sexual. Algumas questões que envolvem a educação sexual, que é um dilema para pais, para os próprios jovens, que é quando começar a sexualidade, deve-se prevenir ou não, os meios de comunicação, qual o papel que ele exerce na educação sexual. Para esses temas e muito mais que isso, nesse Papo na Opinião, eu tenho ao meu lado a mestre em psicologia, doutora e pós-doutora em educação, Eliane Maio. Eliane Maio, bem-vinda à Opinião. Muito obrigada, Gilson. É um tema sempre muito polêmico. Falar de sexualidade é uma coisa que, para nós, envolve, primeiro, um tabu. Isso. Tratar de sexualidade com os filhos parece que literalmente tirar a roupa e ficar exposto demais para os filhos. Por que nós temos essa dificuldade imensa de discutir a sexualidade? Bom, os pais, mães, têm seus próprios interditos, né? Então, o não falar, que eles não ouviram, talvez, dos pais e mães deles, então eles não conseguem repassar para os filhos. E a velocidade que a sexualidade é mostrada é muito grande, é quase impossível não querer falar sobre a sexualidade. Está aí, no outdoor da rua. Mesmo que a família não tenha televisão, que é muito raro, um aparelho só, que é muito raro, a sexualidade está exposta em todos os momentos da nossa vida. Então, principalmente são os interditos, os mitos, os preconceitos que eles tiverem e acabam perpetuando e repassando isso para as crianças. Só que a sexualidade para os jovens hoje, ela está exposta em quase todos os cantos onde eles vão. Significa que nós, por exemplo, na nossa geração, nós não tivemos essa carga, né, eu digo de informações, não só de informações, mas da imagem da sexualidade, associada a bebidas, associada à vida cotidiana, ao lazer, ao trabalho. Isso. A sexualidade está em todos os cantos. Isso. E ela parece ser algo que atrai, mas ao mesmo tempo não se conhece muito bem. Há um conflito de gerações entre quem nunca teve tanto e quem entende mais. Olha, Gilson, quando você estava fazendo a pergunta, me fez lembrar a minha adolescência, puberdade, de como que era no colégio, né? Veio rápido aqui quando você falou nisso. Sabe que a gente tinha, assim, os meninos para um canto, as meninas para o outro, como ainda é dentro do espaço educativo, e a gente conversava de namoricos, de quem gostava de quem. Então, falava-se sobre. Talvez não com um linguajar que hoje é presente, né? Que é um pouquinho mais descontraído, mais solto. Então, se há conflito de gerações, eu não sei. É que a sexualidade não é falada, então ela só modifica na questão de quem vai falar o quê e de que maneira. No nosso tempo a gente também falava. Acho que você também fazia esse comentário. Só que de que maneira era dito? Hoje também se fala. Eu sempre digo que a palavra mais digitada no Google é sexo. S-E-X-O, ou sex, no mundo inteiro. Ela é a palavra que mais se digita. Nós não tínhamos para digitarmos, mas a gente verbalizava. Era em outro contexto, social, econômico, histórico. Mas a carga, eu vejo assim, a carga era muito grande. Tá. Hoje se diz? E o acesso a certas imagens, relações, a visualização do sexo em si, era algo quase que impossível, raro. Hoje ele está em qualquer canto que você queira. A intensidade sim, porque a informação está aí. Acho que a gente coleta informações de uma intensidade tão grande, mas se a criança tiver um olhar legal para a educação sexual, ela vai ter um olhar nessa gama de informações de uma maneira saudável. E não, se ela não tiver, ela vai digitar, e se o menininho de 8, 9 anos digita, que a família não conversa, e ele tem rapidez, está escrito em inglês, você tem mais que 18 anos, ele não sabe o que é essa frase, mas ele sabe a palavra yes ou no. Ele clica no yes, porque ele quer o sim. Ele sabe os caminhos. Ele sabe os caminhos. É essa gama das informações. Se não tiver uma educação sexual, com família do lado, com a escola trabalhando legal, ele vai entrar nesse meio de informações desencontradas. Eliane, nós fomos às ruas, a nossa equipe, e levantou algumas formas que as famílias tratam a sexualidade. Entrevistamos pais e mães. E nós vamos ver agora uma mãe. Olha só qual a definição que ela faz. Primeiro, da educação sexual para os filhos. E segundo, a questão de quando começar a sexualidade. Sim, eu converso sobre o comportamento sexual com minhas filhas. No momento certo, né, depois de mais adultas, né, que elas sabem já o que querem da vida. Eliane, você viu que ela falou de um dado do tipo, nós temos que educar os filhos sim, mas tem uma idade certa. Eu vou te passar a pergunta, tem uma idade certa? Eu gosto muito de uma frase de Paulo Freire que é assim: na vida não tem certo e não tem errado,
tem saberes diferentes. Então eu não sei o que é certo para ela, né? Eu não sei o que é errado para ela, porque tem mães, pais, que é certo falar de sexualidade aos 15, 18, que já se passou, tá? A criança já sabe de tudo e um pouco mais. Então eu não sei, eu fico preocupada quando eu escuto essa frase, como eu ouvi agora, quando chegar a idade certa. Quem é que define? Quem é que vai dizer? É a mãe que vai dizer assim, filha, vem cá, agora é a idade certa. E a filha ou o filho pode dizer, mãe, o que você quer saber? Eu já sei de muito mais que você. Então, o adequado, que acho que a palavra melhor, Gilson, é até os 10 anos de idade falar de tudo sobre a sexualidade. Agora você tocou num assunto que eu considero delicado. Vamos pensar que pais sabem menos que filhos sobre sexualidade. Chegamos a um ponto muito importante. Até que ponto os pais querem se educar Isso. primeiro, para depois pensar em conversar com os filhos sobre algo que nem eles conhecem. Isso, bacana. Gilson, quando me chamam para palestras, bate-papos, eu não dou para adolescentes em escolas. Primeiro, eu não tenho vínculo afetivo com eles. Eles não me conhecem. Segundo, eu tenho muita idade para eles. São super jovens, então fica aquela coisa um pouco separada. Depois eles acham que é aula de sacanagem, né? Palestra. E assim não se funciona falar de sexualidade. Chamar enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, padres, pastores, que eu conheço. Sabe assim, faz uma pequena palestra para falar de DST, AIDS e gravidez. Tiro no escuro, tiro pela culatra, sou totalmente contrária. Sou contrária à famosa caixinha de perguntas. O que eu acredito é num projeto que envolvam professores, professoras, a equipe pedagógica, a equipe da escola toda, zeladora, merendeira, a equipe da portaria, pais e mães responsáveis. Tá? Por quê? Porque são os educadores dessa criança. Então, os pais podem procurar. Aí as professoras me falam, mas Eliane, é que falar de sexualidade os pais não vão concordar. Como não? A escola vai falar de ciência. Como está lá no meu livro, não vai falar de pênis e vulva, e os pais não querem. Perereca pode falar que é um anfíbio e que não é o nome dado para vulva. Que escola é essa que educa? Eu não queria ter filho meu aí, eu digo, né? Então os pais precisam ter o discernimento que educar sexualmente não vai tirar a inocência. Não tem inocência, tira a ignorância. Então, nós temos um pai mal formado, tentando educar um filho bem mais informado, mas não sabendo o que fazer com a informação. Isso, não sabe o que faz com ela, com a informação. Bom, agora vamos ver o pai, que ele disse que ele ensina o filho e usa até periódicos para isso. Mais ou menos, que eu tenho só ela pequena, né? Então é meio pouco, mas faço uma base assim com ela, né? Faz uma base. Olha, a gente tem umas revistas em casa que dá uma bem mostrada nesse assunto, né? Detalha bem, dá uma explanada no assunto bem legal com ela nas revistas. Olha, você viu que o pai falou que usa revistas para educar. Usar esses materiais, isso ajuda. Você tem um material em casa que indica isso? Sim, legal. Pelo que eu entendi, é uma criança muito pequena, né? Não sei a idade, ele não fala. Porém, há belíssimos materiais nos dias de hoje, Gilson. Eu os tenho. Olha, tenho até vergonha de dizer prepotência, que acho que só eu em Maringá. Né? Algumas colegas que discutem também. Porque quase nenhuma biblioteca pública tem nas suas escolas públicas, que é o meu grande sonho. Ou seja, até as bibliotecas acabam cerceando esse material. Eu estou orientando de mestrado, não tem esse material. E ele está pesquisando isso. O que tem nas bibliotecas das escolas da prefeitura e a do Estado, agora ele está na da prefeitura, sobre sexualidade. Não tem. E tem materiais belíssimos de colegas meus no Brasil que escrevem para trabalhar com a criança pequena. Que a criança pequena pode ler, escrever, pintar, bater papo, fazer teatrinho, igual para alfabetização, para meio ambiente, proteger a água, que tem um monte de livrinhos ótimos sobre isso. Então, você seria a favor, Eliane, de colocar esses materiais no ensino fundamental nos primeiros anos, como a gente tem os livros, por exemplo, que contam desde aventuras, momentos de troca, de socialização. Alguns falam, por exemplo, da natureza, também de sexualidade. Você perguntou ensino fundamental? Não, na pré-escola. Na pré-escola, primeiro na educação ano, infantil. Ano, terceiro, isso? Não, eu quero lá no pré-1, pré-2, pré-3. Isso. Tá? Porque a educação sexual é lá. Na adolescência já era. Ali é só para você, na adolescência, para ter autonomia. Autonomia para dizer assim, eu quero ou não quero? Eu preciso ou não preciso? Eu vou me jogar para esse
essa sexualidade exagerada, entre aspas, não, ela já tem autonomia adolescente. Agora, na educação infantil, que vão aparecer as manifestações sexuais, entre aspas, naturais, que é o menininho mostrando o pênis toda hora, a menininha com a mão na vulva, o troca-troca, a brincadeira, que é como brincar de casinha. Enfiar o dedo no nariz, mas o olhar do adulto, né, já veio como olhar erotizado. Então é lá que tinha que educar sexualmente. Para a sexualidade e para as questões de gênero. O que é ser feminino e o que é ser masculino. E então, aí o pai e a mãe teriam que ter habilidade suficiente para permitir que o filho numa escola fundamental tivesse esse tipo de orientação. Participasse do projeto. Quando eu já assessorei muitas prefeituras para projetos, quem você quer, professora? As professoras falam, não, quero os pais, mães, responsáveis, quero professores, quero a moça da limpeza, eu quero. Porque todo educador é educador sexual. Não importa. Independente de onde e qual função, qual é o trabalho. Se a zeladora vai ver os menininhos no banheiro, né, que é natural, e ela se assusta, e ela grita, e ela chama a direção, que daí chama a família e pronto, a escola deseducou, ao invés de educar. Então é para chamar pai e mãe para participar de projetos, né, que tenha bate-papo, palestra, encontro, leitura. Os pais estão muito participativos nos dias de hoje, de escola pública e privada. Público e privado, renda. Nós vamos ver agora mais uma telespectadora nossa que, olha como é que ela educa os filhos. Com os meus filhos eu abordaria, porque eu acho muito importante, acho que na escola já tem também passar, até porque eles têm que chegar no adolescente, já tem que ter uma base do que é, sobre camisinha, essas coisas, como se relacionar, eu acho importante isso. A internet hoje ela mostra bastante, tem muitos vídeos, algumas coisas, explica, porque fica aquelas dúvidas, mas primeiramente as crianças já perguntam, mas como que nasce o neném? Eu acho que tem que se abrir, tem que falar mesmo, através disso, tem muitos panfletos também, essas coisas, e tentaria buscar da melhor forma possível para eles entenderem que não seja tão também assustador, né? Leire, você acabou de ver ali uma moça aparentemente jovem, simples e muito eficiente, parece. Isso. É isso. Olha, Gilson, do pouco que ela contribuiu, não sei a idade dos filhos dela, ela não comunica, mas um olhar tão afetuoso, né? Eu como psicóloga, umas coisas rápidas, um olhar carinhoso, um sorriso, os olhos sorriem, né? Tranquila. E isso expressa o quanto que a pessoa, pela sexualidade inclusive, ela tem um navegar tranquilo. Então ela falou, não, eu acho legal, acho que a escola tem que contribuir, nós pais e mães precisamos bater papo. Então assim, é esse olhar afetivo que a criança capta. Porque se a família, quando a criança verbaliza, ou quando a criança ela dá a entender de que ela quer falar sobre sexo, e a família titubeia, disfarça, muda de canal com controle remoto, como disse uma mãe, ela falou, não muda o canal, enfia uma almofada na cara dela. Falei, é legal, né? Muito bacana. Distrai para falar assim, filha, vai lá buscar um negócio para mamãe. Você não pode ver isso. Não pode ver. O famoso controle remoto é o típico, que o pai tem o domínio, então ele muda quando a mãe pede, né? Então a criança capta. Com a minha mãe e meu pai não posso falar sobre isso. Então essa mãe me pareceu assim, muito serena, né? De dizer, não, é bacana, a gente precisa conversar. E é esse olhar afetivo que a criança capta, de dizer, com meu pai e minha mãe eu posso. Eliane Maia falou dos meios de comunicação, esse é o assunto do nosso próximo bloco. Nós ouvimos telespectadores que falaram da influência ou não dos meios de comunicação na educação sexual, até que ponto os meios de comunicação educam para o bem e para o mal, mas este é o nosso tema, a nossa conversa com Eliane Maia no nosso próximo bloco. Atenção! Arildo Veículos foi a primeira a oferecer taxa de 0,79. Foi a primeira a dar um seguro residencial. Agora sai na frente com uma promoção que vai abalar o comércio de veículos. Vai pagar as 3 primeiras parcelas para financiamento 100% na linha popular. Celta, Uno, Gol, Corsa ou Fiesta. Na compra na loja da Arildo Veículos. Só na loja Arildo Veículos da Avenida Paraná. Atenção, é só esta semana. Oferecimento Spa Saluter, saúde, beleza e bem-estar.
O Opinião volta com Eliane Maia. Estamos falando de sexualidade e educação sexual numa sociedade extremamente moralista ou falso moralista e que tem uma dificuldade imensa de tratar a questão. Calculo que mais os adultos do que crianças e adolescentes. Isso. Adolescentes, como disse Eliane Maia, no primeiro bloco, com muita informação, e adultos desinformados e com muita moralidade. Mas nós vamos trabalhar nesse bloco um pouco mais sobre um agente importante na nossa vida, que são os meios de comunicação. Possível viver sem eles. Eles têm informações vitais, fazem com que a gente possa administrar o dia a dia, mas a sexualidade passa por eles. O sexo está associado em propagandas, em filmes e novelas, a uma série de valores, conceitos, a estética. Eliane Maia, nós vamos depois ouvir alguns telespectadores nossos. Os meios de comunicação são tratados às vezes como demônios, que fazem mal, bem. Eles são realmente esse ser maligno em relação à sexualidade? Não, eu não concordo, tá? Eu vejo assim, se a família tem um diálogo super legal sobre sexualidade e os meios de comunicação estão, todos os canais, falando sobre, é legal sentar do lado e eu emitir opinião. Uma vez eu emiti com as minhas filhas sobre a Malhação, faz tempo. Tinha um casal, estava falando de gravidez na adolescência, e aí mostrou assim, o casal montaram um apartamento para o casal. A família do rapaz montou o apartamento. Aí eu perguntei, filha, diz para a mamãe, o que a mãe e o pai do adolescente faz? Ele era taxista e ela secretária de escola. Eu falei, meu amor, não dá. Montar um apartamento que a Globo mostra, com esse salário, não dá. E cadê a criança desse casal? Não existia, vivia na creche. 24 horas do programa, manhã, tarde e noite, essa criança não existiu. Então, assim, ter filhos, você tem que cuidar quase 24 horas nos momentos de bebezinhos. Então, eu assistia, mas fazia uma ponderação, uma criticidade saudável. Ouvia o que o adolescente dizia sem menosprezar, sem banalizar, e fazia refletir. De que para ter neném tem que cuidar 24 horas. Nas escolas, tem escola que faz dinâmica, que tem uma semana que cuidar de um bebê ovo, o ovinho, cru. Ninguém consegue cuidar uma semana de bebê ovo. Você tem que levar o bebê ovo para almoçar, tomar banho, porque você não pode abandonar a criança, que é o bebê ovo. Então é uma dinâmica que tem muitas escolas que fazem, para dizer, um bebê não se abandona, né? Então é legal ter, desde que você esteja junto, batendo papo, né? De criticar uma propaganda que fale mal de violência de gênero de mulheres. E teve uma propaganda aí de sanduíche esses dias que associava o molho do sanduíche com uma boazuda. Eu escrevi e-mail para a loja, né? E recebi a resposta, muito legal. Meus alunos estão dizendo que não tem mais a mulher na propaganda. Professora, foi você? Eu falei, eu não sei se fui eu. Mas enquanto a gente puder opinar, estão lá. Então a gente bate papo, orienta, educa. A gente tem que se relacionar e tem que se informar mais. Sim. Tem uma telespectadora nossa que falou, primeiro da educação das filhas. Isso. E depois ela falou de como que ela se relaciona com os meios de comunicação e a influência ou não dos meios de comunicação com as filhas. Olha, a gente, às vezes, parece que sim, mas eu acho que não. Dependendo da criação que a gente dá para os filhos, né? Eu criei as minhas filhas sempre assim com valores, acho que todo mundo, né? O que não pode acontecer é a vulgaridade, acredito. Eliane, você acabou de ver uma mãe que falou um pouco sobre a educação dos filhos. Parece bem informada, mas aí tem um dado que ela colocou, a forma como ela avalia os meios de comunicação. Ela fala que não acha que os meios de comunicação Achei influenciam muito os filhos. bacana. Gostei muito da opinião dela, de dizer assim, olha, existem, mas depende, se foi bem educado, vai saber lidar bem. Então, quando eu escuto em palestras, alguns lugares, assim, mas é uma pouca vergonha, porque mostra, você fala sobre o quê com seu filho e sua filha? Eu já questiono. Você tem esse diálogo? Você faz ele ter autonomia para poder discernir sobre o que está vivendo na novela? Né? Você tem esse olhar? Não. Porque joga a culpabilidade para a mídia, mas não vê a sua postura como uma pessoa que educa, né? Conversar, independente de qualquer coisa, avaliar o que está sendo visto. Como? Por exemplo, estou vendo um programa de televisão. Tá. Aí aquela coisa que você legal. falou, controle remoto, fala desliga. Isso, legal. Não, pode ver. Bacana. Não seria melhor explicar. Bacana, obrigada, Falar. Gilson, entendi. Né, tá lá na novela das 8, das 9, que quase todas esse horário tem uma cena de transa, tá? Tá lá mostrando
né? A criança está por ali ou está junto. Melhor oportunidade é, quer falar disso com a mamãe, com o papai? Ou com o papai, papai, mamãe, todas as famílias possíveis, vovó. Quer falar disso comigo? Estou aqui, sou perguntável. Gilson, o que eu sempre digo, acho que como mãe, pai que a gente é, a melhor coisa que existe é saber que a gente é perguntável para tudo, sobre sexualidade inclusive, né? Como é gostoso a gente ser perguntável, né? De dizer, posso falar com você, pai, mãe? Pô, é super legal isso, a gente... Daquela coisa gostosa, né? De dizer, sou perguntável. Então, eu tenho um canal aberto. Mas tem medo de perder a autoridade quando o assunto é sexo? Não sei se é autoridade, a palavra é legal. Eu acho que eu sou uma mãe com autoridade. Autoritária, não. Que tem diferença, né? Com autoridade, sim. Não é medo de perder essa autoridade, porque acho que a autoridade tem que ter. É medo de não saber falar, de achar que vai tirar a inocência, de que vai incentivar, é porque eu vou incentivar. Então é um desconhecimento, não é nem medo. Né? O desconhecido pode até ocasionar medo. Vou entrar com um dado agora com a Eliane Maio, que considero preocupante. Pesquisa feita pelo governo, Ministério da Saúde. Comportamento das gestantes, as mulheres gestantes. No levantamento e monitoramento de mulheres gestantes, a pergunta fatal. Quantas mulheres que estão grávidas planejaram a gravidez? Resultado assustador. Praticamente metade delas não planejaram. Ou seja, de cada 10 mulheres que estão grávidas hoje, 5 delas não planejaram a gestação. Bom, o dado preocupa? Preocupa. É um sinal de que as pessoas não controlam a sua própria vida sexual. Não monitoram essa vida. É assim, Gilson. Eu escuto, mas depois da década de 60, que a pílula anticoncepcional liberou vocês, mulheres, né? Eu falo, ainda estamos um pouco presas. A pílula nos traz o olhar de dizer assim, a transa não é só para engravidar, né? Existe esse método anticonceptivo seguro. Mas ainda a gente está presa a uma tradição de que o meu corpo pode ser usado. Né? As propagandas dizem isso. Passar na rua, alguém vai chamar de gostosa, que eu chamo de violência de gênero para isso. E ainda então a mulher não se libertou de dizer, peraí, do meu corpo cuido eu, da maneira que eu quiser. Por que tantas gravidezes não planejadas? Como psicólogo me preocupa um pouquinho, talvez até vou exagerar, tá, Gilson? Eu não gosto de generalizações. Mas uma gravidez não planejada, o mais agradável quando a gente vai pegar um resultado de exame, para quem quer ter o bebê, para quem planeja o bebê, é abrir aquele resultado, o resultado fidedigno, né, de laboratório, e expressar uma grande alegria. Quando você olha o positivo. Quando olha o positivo. Está. Eu vivi isso 2 vezes e é extremamente bom. Eu brinco que eu queria sair mostrando a barriga para todo mundo e não tinha nada, né, ainda. Era muito pequena, para dizer, porque a nossa primeira moradia é um útero, que é desse tamanico quando tal. E essa moradia vai ser entupida de hormônios, de emoções, que a minha corrente sanguínea passa para o bebê. Então já marcou a vida de alguém. Então, planejamento traz essa felicidade uterina, entre aspas, tá? Não dá para provar se um bebê está feliz. Não. Né? Mas já traz alguma coisa assim de, pô, que legal, um espaço bom para viver, né? De que é um Mas espaço pelo menos adequado. as mães parece que planejam, por terem planejado e por gostarem de estar esperando um filho, elas cuidam mais de si mesmas. Pode ser, eu acho que sim. E tem uma coisa emocional que é assim, eu escuto. Não, eu não queria, mas depois que veio para o mundo, minha vida mudou. Mas está a palavra mas. Eu pego como psicóloga, né? Não é aqui para entrevista. É o mas. Eu vou investigar o mas. Mas o quê? É que eu não quero. Mas o quê? Eu vou pegar a ferida, Agora, né? Vamos tratar de um dado mais complicado. Em entrevista a um pediatra que você pode, inclusive, acessar na CBN. Essa entrevista foi dada à CBN Maringá, www.cbnmaringá.com.br, numa série que nós tivemos aqui na CBN chamada Saúde. E o pediatra colocou exatamente o seguinte. Crianças que sofrem acidentes, de cada 10 crianças que sofrem acidentes, 9 delas sofrem no ambiente doméstico. Dessas 9, 7,5 por descuido dos pais. Puxa, é grande. Problema que preocupa. A maior parte dos acidentes acontecem por descuido. Por descuido e por famílias que não tinham planejado os filhos. Eu quero assistir, tá, Gilson? Porque eu concordo. Com tristeza no coração, né? Mas eu concordo.
porque há uma grande demanda entre nós mulheres, porque está no nosso corpo, mas a maternidade, é até engraçado falar disso, mas é uma invenção capitalista, tá? A gente não foi feito para padecer no paraíso, a gente foi feita para gestar, amamentar, tá? Que, né, o nosso corpo suportaria. Agora, o mito do amor materno é muito grande dentro da gente. Então, tem mulheres que não querem ter filhos e se cuidam para não. Mas você não vai ter bebê, é uma que cobrança, absurdo, é uma cobrança. Aí você tem uma, você não vai ter 2, 3 hoje em dia não se pedem tanto. Então, ela teria que ter autonomia sobre o corpo dela, eu volto a dizer, para dizer eu quero ou não engravidar. Quando ela não tem e é quase que obrigada a ter, aí escapa, né, como você está dizendo, gravidez não planejada, os acidentes domésticos, e aí essa criança é penalizada. Conversei com a Eliane Maio, nós falamos sobre educação sexual, participação de alguns telespectadores nossos. Sei que tem muitas questões aí para conversar com a Eliane Maio, inclusive no momento como o Brasil está atravessando agora, com temas de sexualidade polêmicos, que vão desde a homoafetividade, a discussão polêmica sobre o aborto, mas nós vamos deixar para uma próxima entrevista com a Eliane Maio. Eliane Maio, muito obrigado pela sua presença no Opinião. Obrigada, Gilson, eu que agradeço. Até o nosso próximo programa.